Em muitas culturas, e principalmente a cultura colonizadora, o tempo é linear, onde as pessoas nascem, crescem, adquirem bens, envelhecem e morrem, sempre nessa ordem reta e crua. Diferente disso, nós povos indígenas temos uma percepção diferente do tempo, onde estamos no presente, pensamos no passado para planejar o futuro, assim sucessivamente fazendo do tempo sempre circular, onde o futuro se torna presente, o presente se torna passado e o passado se torna futuro. Esse é o tempo indígena. Foi lá no pé do cruzeiro Jurema, eu brinco meu maracá na mão. Foi lá no pé do cruzeiro Jurema, eu brinco meu maracá na mão. Eu vai, eu vai, A gente está jogando garrafa. Joga pra lá. Joga pra mim, Lara. Eu jogo pra lá. A gente está jogando garrafa. Vai, joga pra mim, vai. Eu lembro que uma vez aqui em casa, na casa da minha mãe, a minha mãe não estava, nem o meu pai, então eu fui brincar com o Gonçalo, ele era pequeno, eu peguei e botei ele no meu pescoço, né, e fui correr no terreiro com ele. E daí eu soltei as mãos dele, quando eu soltei ele caiu. Quando ele caiu, aí ficou sem fala, né, e eu fiquei assustada, corri para cima da cama, fui me esconder, e aí o meu irmão veio e me deu uma pisa, foi o Cícero. As meninas e os meninos, sempre eles me respeitavam, porque eu não abria para qualquer um não, eu não tinha medo não, eu enfrentava mesmo, né? Mas aí a minha mãe, ela nunca ficou sabendo, porque sempre o que ela ensinava para nós, para a gente respeitar os mais velhos, os mais novos, aqueles que não fosse tio mesmo, assim, de irmão para irmão, se não quisesse chamar de tio, chamasse de Dona Maria ou Seu José, mas o que ela queria era o respeito. Então, quando a gente brigava assim, ela não podia nem ficar sabendo, porque se ela soubesse, era uma pisa que ela dava, né? Depois que ela morreu, então eu já estava adulta, né? E teve de umas noites que aconteceu de a gente descer lá para os cantos. E a gente chegando lá, não tinha ninguém para ocupar o lugar dela, né? Aí o meu pai foi e disse assim para mim: minha filha, ocupe o lugar da sua mãe. Aí eu falei para ele assim: eu, meu pai? Ele disse: sim, sim. Você mesmo ocupa o lugar da sua mãe porque ela não está e está vazio, está sem ninguém. Aí foi quando eu me sentei e assumi, e até hoje eu venho assumindo. Fui uma criança que se criou aqui frequentando a roça, ia com meu avô para a roça, ia para as tradições, né? E brincava muito aí com os coleguinhas, né? Os amigos de infância. E a gente começa a se achar
porque toda aquela conversa, todos aqueles ensinamentos que eu ouvia de meu avô, de minha avó, de minha mãe, de meus tios, né? Eu nasci numa família que foi sempre formada por lideranças, né? Meu tio foi cacique, 58 anos, que se chamava João Binga. Teve outra tia, Quitéria Binga, que também foi uma liderança, Pancararu. E tio Miguel, que foi pajé. Já tinha meu tio tataravô, que foi pajé. E o pai do meu tataravô também foi pajé, né? O meu tataravô que foi pajé, depois o meu tio bisavô foi pajé e depois meu outro tio foi pajé. Então a gente se cria nesse contexto e sempre ouvindo as histórias, né, de lutas, de sofrimento, de batalha, né, que eu via sempre meu avô ir para a roça. Ele tinha várias roças em vários lugares da aldeia, né? Cada época do ano ele tinha um local para colher, né, para plantar, e levava para a feira de Paulo Afonso com minha avó para vender toda quinta-feira. E eu andava muito com eles, né? Eu percebi que da minha infância para a infância de hoje mudou muita coisa, viu? A chegada da tecnologia, do celular, esse acesso ilimitado, né, às redes sociais, ele trouxe tanto o lado positivo quanto negativo. Eu lembro que minhas brincadeiras de criança era bolinho na terra, era ir para a roça, acompanhar meus avós, na época de colheita de manga, de goiaba, caju, acompanhando meus tios, né, no almoço na roça, a gente fazia panelada, e era um momento que realmente juntava todo mundo, juntava criança, idoso, os adultos, e tinha uma troca muito grande, muito maior de histórias, de informações, de vivência. É uma prática que até hoje eu ainda tenho, graças a Deus, de sentar com os tios, de sentar com os meus pais e relembrar esses momentos da infância. E sinto falta para as crianças de hoje também terem esse momento, né, de sentarem, de terem uma troca, porque fica complicado, fica difícil a gente falar de futuro sem conhecer o nosso passado. A gente viveu o presente sem ter noção do que os nossos antepassados viveram, né, de quem foram, o que é que eles deixaram de legado para nós, não só dentro dos conhecimentos dos saberes tradicionais indígenas, mas também de fatos mesmo, fatos importantes que marcaram a história do povo Pancararu. E aí eu tenho muitos exemplos na família, meu avô, Agenor, uma liderança, e que passou muito do conhecimento dele, das histórias dele, da vivência dele. Meu pai, na época também, até hoje, ele atua, tem conhecimento e repassa isso para mim e para os meus irmãos. E acho que isso faz a grande diferença, porque quando fica só na teoria, antigamente era assim, meus avós faziam isso, praticavam isso, é uma coisa. E quando você vive isso, é totalmente diferente. Você consegue absorver muito mais do que simplesmente ficar só lendo ou escutando. Você é parte daquilo também. Hey,
estou muito feliz que eu já tenho 2 netas que já foram madrinha, noiva. Giovana foi uma noiva de um menino do rancho e agora Yara é a 3ª vez. Então isso para mim me enche de alegria. Então já é um caminho, né, que elas estão seguindo também. E eu falando para elas, siga o meu caminho, porque eu já não tenho mais aquela saúde, nem aquela força, então eu quero que vocês assumam o meu lugar. E vejo que toda essa luta dos meus antepassados, ela não é visando apenas o futuro, nem o presente, mas sim também eles trazem uma luta dos antepassados, e é isso que eu trago. Eu não luto por hoje nem pelo amanhã, eu luto também pelos meus antepassados, pela existência deles, pelo sofrimento que eles tiveram e também pela continuidade da nossa história, do povo Pancararu, né? Eu quero que minhas filhas, hoje eu já tenho 2 filhas, eu quero que elas deem continuidade, meus sobrinhos, a comunidade aqui, os jovens, cada um dê continuidade a essa luta que não é apenas minha, mas é de uma nação. E a gente tenta transmitir os conhecimentos da melhor forma possível, né? Como na infância a gente tinha o tio que ensinava a dançar, tinha outro que ensinava, né, a cantar, né? A gente via também aqueles que faziam artesanato, né? Faziam cachimbo, faziam aió, faziam o chapéu do menino do rancho, e ali a gente ia aprendendo. A história dos nossos antepassados foi uma história sofrida, cheia de luta, e que a gente está aí para dar continuidade a essa luta, né? Há 2 anos eu sou formada em fisioterapia pela Universidade Católica de Pernambuco e construí muitos laços, muitas amizades. Até então desconhecia outros indígenas que estudavam lá. Só no final da graduação foi que eu fui ter contato com outros indígenas. E aí o que me marcou, ligado assim à tradição, à cultura, foi a semana indígena que a gente organizou junto com outros parentes que estavam lá em Recife, e a gente conseguiu organizar a Semana Indígena da Unicap. Foi um momento de trocas, foi um momento de interação, foi um momento de visibilidade para o movimento, para a cultura, para mostrar que a gente existe. E principalmente em Pernambuco, onde muita gente ainda desconhece que existem índios, sim, que têm uma cultura viva, orgânica e que praticam isso, que vivenciam isso. Aí, quando foi chegando no final, eu ainda fiz a colação de grau, do não índio, né? Participei das cerimônias oficiais, mas a minha festa mesmo, a minha comemoração foi aqui na aldeia, onde eu participei de um momento, uma promessa chamada As 3 Rodas, e foi de fato a celebração e um momento de agradecimento por ter conseguido essa vitória, junto com a minha família, junto com os amigos, com as pessoas que estavam torcendo para eu conseguir concluir essa etapa, uma das etapas, né, da minha vida.
é de muita importância que a gente dê valor à nossa cultura, à nossa tradição. Eu acho muito bonito e dou muito valor. E me sinto muito feliz e muito orgulhosa de ser o que eu sou e de nós ser índios Pancararu. Para mim é uma riqueza, é uma felicidade, é uma alegria que eu gostaria que a minha família, as minhas netas, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, todos eles que seguissem o mesmo que eu sigo e o que eu sou. Eu imagino que futuramente vai existir uma continuidade dessa luta, que pode ser minhas filhas, pode ser algum sobrinho meu, pode ser algum parente aqui da comunidade que já vai contar essa história, né? Porque eu já conto a história dos meus tios, minhas tias, né? E eles, quem sabe, um dia vão contar uma história do tio, do pai, da minha geração, né? E a gente faz isso tudo em prol da nação Pancararu. Acho que ao longo desse tempo, tudo que eu consegui construir foi com auxílio, com apoio da minha família e da minha cultura. A Força Encantada, que está sempre abençoando, guiando e dando suporte. O mundo do não índio não é fácil. A gente tem que enfrentar muitos desafios, tem que enfrentar muitas dificuldades e se a gente não tiver com quem se apegar, o que se apegar na fé, a gente não consegue ir muito longe. O passado se torna futuro através dos ensinamentos que os mais velhos repassam para os mais novos, que por si darão sequência às tradições, culturas, costumes e o jeito de ser indígena.